Amém, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que Deus abençoe-nos com a sua palavra. Amém? Podemos ler novamente o versículo de número 6? Leiamos? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o tema da mensagem de hoje sobre o eu sou no Evangelho de João. Então nós estamos agora compartilhando sobre exatamente esta abordagem ministrada, falada pelo próprio Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a última semana de Jesus em Jerusalém. Esse texto estabelece as últimas palavras de Jesus ministrada, proferida aos seus discípulos. Jesus está numa semana que antecede os grandes eventos sobre a sua morte e ressurreição. Ele está no Monte das Oliveiras, e todos os dias daquela semana, ele atravessava o vale de Cedron, e subia e adentrava-se na cidade de Jerusalém, mais especificamente no templo, e ministrava às pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu. Um desses eventos, Jesus sobre um jumentinho, ele então com seus discípulos entra em Jerusalém, e uma grande multidão com mantos lançados ao chão e palmas, vendo Jesus passar, eles começam a dizer: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus está ali ministrando diante dos seus discípulos e das pessoas que estavam exatamente no templo. E ele começa a acalmar os corações dos discípulos, porque ele começa a falar exatamente do que iria acontecer com ele. Ele seria julgado, ele seria torturado, ele seria morto. E ao falar aos corações dos discípulos, era perceptível uma profunda inquietação em seus corações, e nós podemos perceber isso no texto de João capítulo 13, a partir do versículo 33, observe por gentileza, por favor, o capítulo 13, a partir do versículo 33, que é o contexto imediato dessa experiência de Jesus com os discípulos. Diz assim, Jesus falando: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podereis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor,
para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou não pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então Jesus está ministrando aos corações dos discípulos e eles estão inquietos, eles estão aflitos, eles estão cheios de questionamentos na alma, porque a fala de Jesus era como se fosse um rompimento, uma partida, e mais ainda, daquele que convivera com Jesus durante 3 anos. E agora Jesus está falando isso. E mais ainda, uma inquietação estava acontecendo na mente e no coração dos discípulos. Porque a ideia que estava acontecendo é de que na mente dos discípulos de Jesus, com toda a mentalidade judaica, era de que o Messias que eles tinham visualizado em Jesus, era aquele também que iria libertar o povo judeu do tacão do Império Romano. Então, na visão deles, é que Jesus iria estabelecer o reino terreno, e eles seriam libertos de toda a ação do Império Romano. Então tudo isso estava na alma e no coração dos discípulos, uma profunda agitação, um profundo um sentimento de inquietação de alma. Então Jesus começa a falar com esses discípulos, e 4 palavras me chamam a atenção nesses 6 versículos que nós lemos. E a primeira palavra que eu quero compartilhar com você é sobre uma palavra de consolo que nós encontramos no texto. Uma palavra de consolo. Observe, por favor, o versículo de número 1, parte A, do capítulo 14. Diz assim, Jesus falando aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Esta é uma palavra que Jesus fala aos discípulos. E o termo aqui no original, não se turbe, não turbar, é uma ideia de desordem interna, é uma ideia de inquietação, de agitação. É como se houvesse uma profunda aflição dentro do coração de cada um dos discípulos. E Jesus então lança esta palavra: não fiquem com seus corações perturbados com o que eu estou falando, não fiquem com seus corações agitados, não fiquem com seus corações afligidos pela palavra que eu estou falando. Sabe, meus irmãos, é óbvio que Jesus está aqui apontando para uma realidade de eternidade. É lógico que Jesus está falando exatamente ao discípulo, dizendo: crede em mim, crede também em Deus, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. É lógico que Jesus está apontando exatamente para o mundo da além, o mundo celestial, aquele que está reservado para todos os que foram lavados pelo sangue de Jesus. Mas quanto de nós não vivemos uma vida com as nossas aflições? Quanto de nós não temos os nossos corações agitados por uma realidade que estamos vivendo? Quantos de nós não estão com os corações inquietos em busca de respostas às realidades que nós estamos vivendo? Quantos de nós não estamos com os nossos olhos fitos nos problemas que nos angustiam? Quantos de nós não estamos sofrendo diante de uma realidade, de um desafio, de uma luta que você, que eu, que nós estamos enfrentando? É óbvio, meus irmãos, que Jesus está lançando luz àqueles que vivem em aflição e angústia nesse mundo, e que perderam de alguma maneira a sensibilidade da eternidade.
Mas quando eu olho para a realidade do dia a dia, a realidade que nós vivemos, talvez muitas pessoas estejam exatamente assim, com os corações turbados, com os corações agitados, com os corações inquietos. Talvez você esteja aqui conosco hoje, vivendo esse drama, esse momento. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não consigo viver em paz. Talvez você tenha já ouvido vozes no seu coração e na sua mente, no seu ouvido, a ponto de você não saber mais o que de fato é uma verdade clara, objetiva de Deus para a sua vida, por causa dos dilemas que você está enfrentando. Mas a palavra de Deus aqui diz que Jesus fala aos discípulos que estavam com tantas dúvidas, incertezas e inseguranças. Ele diz claramente: não se turbe o vosso coração, não vivam agitados pelos dramas da vida, não vivam inquietos pelas incertezas. E meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos num mundo hoje de tanta informação que nós perdemos a capacidade de perceber o que é absoluto de Deus na sua palavra. Nós hoje somos levados para um lado, para o outro, nos angustiamos, nos agitamos, entramos numa crise muitas vezes, porque nós nos deparamos com situações que parece que Deus não está conosco, porque enfrentamos lutas grandiosas. Os discípulos, eles estavam assim também, inquietos. Os discípulos certamente já estavam preocupados com a partida de Jesus. Os discípulos já estavam imaginando o que aconteceria com eles se Jesus realmente, como disse, estava indo, estava partindo, e o que seria deles? Um sentimento de orfandade, um sentimento de estar sozinho, um sentimento de perda. Talvez nessa noite existam pessoas assim, gente que está com um sentimento no coração de que Deus o abandonou, de que Deus se afastou, de que Deus está longe e ele não consegue ver outra coisa a não ser os problemas super replicados na sua vida. Mas Jesus continua dizendo: não se turbe o vosso coração. Ele continua dizendo: acalme o seu coração. Ele continua dizendo: eu estou aqui para consolar o coração de vocês. Era essa a fala de Jesus? Jesus disse isso em João capítulo 16, quando ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu deixarei com vocês o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós nos deparamos com as angústias que nos assombram, com as aflições, com as preocupações, com as situações que nós estamos vivendo e que muitas vezes as pessoas não sabem, mas nós estamos vivendo aquela angústia dentro da gente, a gente fala para todo mundo: está tudo bem, está tudo jóia, não há nenhum problema, mas lá no recôndito da nossa alma, lá no mais profundo ser da nossa própria existência, nós estamos assombrados, nós estamos angustiados, nós estamos nos questionando, nós estamos até mesmo duvidando de certas situações. É nesse momento que muita gente olha para a sua realidade e diz: é de fato, é assim que eu estou vivendo, agitado, inquieto, aflito. Mas não se esqueça, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Essa é a palavra de consolo. Essa é a palavra de consolo que Jesus nos dá na sua palavra. Por isso, esse texto aqui é muito claro. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Como está o seu coração, meu irmão, minha irmã? Como está a sua alma? Você está aflito? Talvez a sua aflição seja uma aflição angustiante na sua alma. Mas não se esqueça, o Senhor está dizendo: não se agite, não fique com o coração aflito, angustiado, inquieto, agitado. Eu estou no controle. Pense comigo numa cena.
Jesus está com os discípulos no barco. Marcos capítulo 4. Um vento fortíssimo vem das montanhas da Galileia e também da região de Golã, norte de Israel. Um vento entra num funil, num tubo e sopra sobre o mar da Galileia. Os discípulos estão no barco. Jesus está dormindo. E um vento fortíssimo, impetuoso, começa a bater no barco. As ondas caudalosas começam a bater no barco. Um verdadeiro banzeiro. E os discípulos estão inquietos, agitados, perturbados, porque eles estão com um sentimento de morte, cheiro de morte, de que aquele barco iria a pique. E eles estão tão agitados, eles estão tão inquietos, que eles se sentem como se estivessem órfãos, como se Jesus não estivesse no barco. Sabe, muitas vezes é assim o retrato da nossa vida. Nós somos de Deus, somos discípulos de Jesus, pertencemos a Jesus, mas quando a tempestade vem, quando o vento forte sopra sobre o nosso barco, quando águas caudalosas começam a bater no barco da nossa vida, nós nos sentimos que vamos a pique e nós esquecemos que Jesus está conosco. Por quê? Porque a agitação da nossa alma é muito grande, a angústia da nossa alma é muito grande, a aflição da nossa alma é muito grande, a gente fica completamente perturbado. Mas eu quero dizer para você, e não esqueça, que é muito humano sentir isso, porque os discípulos chegam uma hora de um horror tão profundo, que eles então acordam Jesus e dizem: Senhor Jesus, por favor, veja a situação. Irmãos, o Filho de Deus, o próprio Deus, que tem poder sobre as leis da natureza, esse Deus poderoso e extraordinário está no barco. E ao estar no barco, ele acorda, e ele então olha para a crise da alma de cada um daqueles discípulos, num profundo horror e numa ausência de fé. Ele diz: vento, acalma-te. Águas do rio Amazonas, banzeiro, cessa-te. E diz a palavra de Deus que o vento cessou, o mar acalmou. E os discípulos disseram: quem é este que até o mar e o vento e a tempestade lhe obedecem? Eu não sei qual é a agitação da sua alma, eu não sei qual é a luta interna que você trava, seja na sua casa, ou em qualquer outra coisa, ou em algum projeto, ou alguma situação. O que eu quero dizer para você, que se você está se sentindo assim, no meio de um mar revolto, de um vento, uma tempestade avassaladora, não esqueça jamais que Jesus está no barco da sua vida, dizendo: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Ele está falando de uma realidade existencial, mas ele está apontando para a eternidade. Uma palavra de consolo. Segunda palavra que eu vejo nesse texto: uma palavra de fé. Uma palavra de fé. Observe o texto, ainda no versículo 1, parte B, diz assim: crede em Deus, disse Jesus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Agora Jesus fala ao coração dos discípulos dizendo o seguinte: crede em Deus, falando isso aos discípulos que estavam com seus corações preocupados, e ele diz: crede também em mim. Esta é a palavra de fé. É certo, irmãos e irmãs,
que nós que temos e recebemos Cristo Jesus na nossa vida, o Senhor imputou a fé no nosso coração. Não é por acaso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, diz: após ouvirdes o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Em outras palavras, o Espírito de Deus, o evangelho que é Jesus Cristo, operou algo tão poderoso, tão extraordinário na sua vida, que você recebeu de Deus a graça de Deus, e essa graça de Deus te dá força e faz com que você seja uma pessoa profundamente resiliente diante das intempéries da vida. Sabe por quê? Porque Deus colocou fé no seu coração. Sabe por que você ainda não desistiu da caminhada? Sabe por que você não teve vontade de chutar o pau da barraca? Sabe por que você, diante do turbar da sua alma, das inquietações, das lutas, das enfermidades, das crises mais profundas, que você olha e diz assim: como que eu vou resistir a tudo isso? Sabe por que você continua resistindo? Porque Deus colocou fé no seu coração. Ele colocou fé no seu coração. Ele colocou uma santa convicção. E eu não entendo muitas vezes isso. Porque se nós pensarmos os problemas que nós temos, ou problemas que virão, ou uma enfermidade que aos olhos humanos é incurável, intransponível, ou qualquer outra coisa, a gente olha e diz assim: eu não tenho condições de enfrentar isso. E é fato, é verdade, nós não temos condições. Mas quando nós estamos diante dessa luta, quando nós estamos diante dessa batalha, Deus enche-nos de fé para resistir a todas as coisas. É a fé que Deus imputou em você, e essa fé, ela é tão operosa, tão extraordinária, que você resiste, e é por isso que você continua avançando. Sabe, nós precisamos ser movidos mais pela fé. Esses dias, eu ouvi uma pessoa falar: não vai dar certo isso. E você sabe que aquela palavra ficou ecoando no meu coração? Ficou me perturbando. A primeira vontade que eu tive foi: Senhor, me dá um tacão agora, me dá um taco de beisebol, porque eu vou acertar exatamente esse amado irmão agora. Quantas vezes vocês não já ouviram isso? Sua vida não vai avançar, sua família não vai prosperar. Quantas vezes você não ouviu: essa enfermidade é para a morte? Quantas vezes você não ouviu: tu está falido e tu vai continuar falido? Quantas vezes você não ouviu: sabe, esse milagre, isso não existe? Conviva desse jeito. E tem alguns crentes que geram uma conformidade no coração de outros, que eu fico assim espantado. O cara está mal, o cara está no final da vida, já assim só com a água no nariz, e chega um abençoado de Deus, ou não sei da onde, e diz assim: tudo que você está passando vai piorar. Irmão, desculpe com toda sinceridade, não é? Você já ouviu alguma vez? Não precisa levantar a mão, não. Mas essa é a palavra. O Senhor Jesus está dizendo aqui: crede em mim, crede em mim, crede também em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E aí muda a dimensão. Porque essa dimensão faz com que a gente comece a aprender a viver, não simplesmente como cidadãos com os pés plantados nesta terra. Não, quando nós começamos a olhar para Cristo e cremos em Cristo e vivenciarmos em Cristo, a nossa cabeça está no céu. Nós somos cidadãos do céu, e por sermos cidadãos dos céus, nós vivemos pela fé. Existe uma visão de muita gente dizendo o seguinte, e esta é uma mentalidade, e esse é um pensamento que está secularizando todas as pessoas, e por que não dizer entre os crentes, que é o pensamento nihilista. O nihilismo é nada mais do que
alguém falar para você: aproveite a sua vida agora, faça tudo o que você tem que fazer agora, porque morreu, bateu o catolé, acabou. Mais ainda, há na esteira do niilismo o hedonismo. Curta a vida, viva a vida, faça tudo que você tem vontade de fazer, vá para o maior forrobodó da face da terra, aproveite tudo, beba todas as bebidas que você possa imaginar, experimente todo tipo de erotização na sua vida, faça tudo, porque morreu, acabou. E tem muita gente pensando assim e fazendo assim. Eu estou lascado mesmo, agora eu vou me lascar completamente. Mas há algo importante aqui. O que é importante aqui é que quem é movido pela fé, vive pela fé, transcende uma visão, tem uma antivisão. Ele contempla e visualiza não o natural da vida, não o ordinário da vida, não as circunstâncias da vida. Na mente dele, no coração dele está escrito assim: eu vou sim viver uma vida celebrativa, eu vou viver uma vida linda, eu vou experimentar realmente algo maravilhoso, mas no Senhor, porque a minha vida começa aqui e termina na eternidade. E aí tem uma implicação. Aí tem uma implicação. A implicação é que quando eu penso assim, eu começo a viver uma vida na dinâmica de Deus. E aí eu compreendo o que diz o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17. Por Deus, em Cristo nós existimos, em Cristo nós nos movemos, em Cristo nós subsistimos. É em Cristo. Deus preparou uma morada para você. E eu quero aqui chamar a atenção para vocês de outro princípio teológico. Há muitas pessoas que ficam pensando assim: Deus está preparando uma morada para mim. Eu sou de Jesus, então, mansões celestiais, então, está acontecendo um preparativo de uma morada. Não, queridos, é um ledo engano. Antes da fundação do mundo, Deus já preparou a sua morada. Antes da fundação do mundo. Então todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, já estão selados para esta morada. Mas aqueles que ainda não conhecem a Deus, esta porta está fechada. Sabe por quê? Porque ela é somente aberta para aqueles que creram e creem que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, e nós fomos justificados por causa de Cristo Jesus, e Ele desceu à sepultura, e ao descer à sepultura, Ele ressuscitou no terceiro dia, e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em outras palavras, o que abre esta porta é a morte e a ressurreição de Cristo, e é esta porta que nós estamos experimentando, e que nós já experimentamos em Cristo Jesus, e que nós teremos diante do Eterno. É nessa dimensão. Você crê nisso? Então, viva a vida pela fé. Viva a vida com uma mentalidade do já e do ainda não. Eu experimento as coisas de Deus aqui. Mas eu sei que eu vou estar diante do Eterno, diante daquele que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu vou estar diante daquele que fez com que através da sua morte o véu se rasgasse de cima a baixo. Agora eu tenho livre acesso à sua presença. Louvado seja Deus. E eu vejo isso agora em parte, mas com certeza diante do Eterno, da eternidade, pela fé, eu vou contemplar a face do meu Deus. Diante dele eu vou dizer para ele: Senhor,
todo domínio, todo poder, toda glória, toda majestade pertence a Ti, porque o Senhor me alcançou pela Sua graça, pela Sua morte, pela Sua ressurreição, e eu tenho convicção. Agora eu sei que eu estou experimentando agora tudo isto aqui, mas eu estarei com o Senhor face a face, glorificando o Teu nome, porque o Senhor fez isso na minha vida, por causa do Seu grande amor. Uma palavra de fé. Então eu quero chamar a sua atenção aqui hoje. Eu quero encorajá-lo a viver pela fé, a andar pela fé, a ser movidos pela fé. Não ouça palavras de engodo, de desânimo, de fracasso. Não ouçam palavras mundanas que levam você a ficar agitado, perturbado e inquieto. Ouça a palavra de Deus, que é absoluta, esta palavra, ela é poderosa, ela é extraordinária. Viva pela fé, olhando para a palavra de Deus, andando com o Senhor, falando exatamente como Pedro disse: Senhor, para onde eu irei? Porque só Tu tens palavras de vida. Então não seja seduzido pelas falácias e pelas palavras dos homens. Seja assim movidos, seja assim seduzido verdadeiramente pela palavra de Deus, e creia, Deus há de mudar a história da sua vida. Uma palavra de consolo, uma palavra de fé, mas o texto também fala sobre uma palavra de esperança, e eu quero chamar a sua atenção para o texto, versículo de número 3 e 4, melhor, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aqui esse texto me chama a atenção. Jesus aqui está falando sobre o quê? Sobre o que Jesus está falando? Jesus diz: eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo. Você pode estar pensando que Jesus aqui está falando, e é possível que ele esteja falando isso, sobre a sua ressurreição. Terceiro dia ele ressuscitou, ele voltou. É possível que esse texto na sua mente, a gente pode fazer uma interpretação de que Jesus está falando aqui sobre a ida dele para que o Espírito Santo viesse, a sua ascensão e a dispensação do Espírito. Também é possível imaginarmos, pensarmos nisso. É possível imaginarmos nesse texto que Jesus possa estar dizendo que quando a gente morrer, Ele vai encontrar com a gente. Tudo isso é verdade. Mas eu creio que esse texto está falando de algo muito maior. Esse texto está falando sobre um termo grego chamado parousia de Jesus. Esse texto está falando da segunda vinda de Jesus. Jesus está falando aqui sobre a sua volta. Ele está falando sobre a sua segunda vinda. E aí, as coisas mudam de figura. Porque Jesus está dizendo isso, Ele amplia a dimensão para todos nós. Porque me parece que muitas vezes nós vivemos esta vida neste lugar como se Jesus não estivesse para voltar. Tiago escreve um texto falando sobre a vida e como nós vivemos. E ele diz assim: e vós que dizeis que vamos à cidade tal, e lá ganharemos, e lá contrataremos, que vos pensais da vossa vida? A vossa vida é como a neblina, que aparece e se dissipa.
Me parece que muitas vezes nós vivemos uma vida aqui, agora, sem imaginar, sem pensar, sem refletir de que Jesus vai voltar. A nossa mente muitas vezes passa despercebido isso. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo vai voltar. Sabe, Jesus conta uma história de um fazendeiro, e ele conta essa parábola dizendo de que ele então comprou várias terras, multiplicou suas terras e disse: eu vou fazer a maior plantação que alguém jamais viu. E esta plantação é tão grande que eu preciso fazer um grande celeiro. E aí ele constrói. E aí ele colhe. E aí, na linguagem dos amazônidas, vou colocar uma rede agora aqui. Vou colocar uma rede e vou me deleitar no que eu fiz. Eu vou gozar do que eu fiz. Eu vou descansar. E vou usufruir de tudo que eu construí, de que eu plantei. Você sabe o que Jesus disse? Louco, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Eu fico imaginando que há muitas pessoas que vivem assim, acumulando tesouros, muita gente acumulando coisas, fazendo coisas, estabelecendo coisas, criando situações, tendo embates com A, B ou C ou D, vivendo uma vida sôfrica nesse mundo, de tal maneira que parece que ele não tem a compreensão de que subitamente, num aspecto lépido da vida, Deus está em Cristo voltando. E a gente muitas vezes está só acumulando, só buscando, lutando. E eu quero dizer para você que é legítimo fazer isso e batalhar pela vida, mas me preocupa quando isso fica ensimesmado em nós mesmos. E a gente esquece de que Cristo vai voltar, que a gente esquece que o nosso olhar é para Deus, e aí a gente fica meio que perplexo quando a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado algo muito maior para você, meu irmão. Não fique olhando para esta vida apenas, não fique olhando para as circunstâncias, não fique olhando para as situações, não fique olhando para as lutas, não fique olhando para muitas vezes as vãs discussões. Olhe para Jesus e diga: Senhor, eu estou aqui, vou viver aqui, mas eu sei que o Senhor vai voltar, e o meu anseio, o meu desejo mais profundo da minha alma é contemplar a tua volta, a volta do Filho do Homem, que todo olho verá, do Oriente ao Ocidente, a volta do Filho do Homem. Eu anseio isso, e o meu desejo, e que a Igreja Presbiteriana de Manaus experimente isso, ardorosamente, com um profundo desejo, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. E aí tudo cessa, a gente briga menos, a gente fala mal das pessoas muito menos, a gente não discute tanto dentro de casa, a gente não briga nesse mundo tão competitivo por coisas tão fúteis. Tudo fica menor. A agitação da nossa alma, a gente começa a não querer ficar fazendo embates, a gente começa a sentir que não precisamos brigar com todo mundo, tentar prevalecer com a nossa verdade, com o nosso pensamento. Quando a gente tem essa compreensão da volta de Jesus, aí a gente começa a ter uma nova dimensão, porque a gente começa a levar a sério a nova Jerusalém celestial que virá. A gente começa a entender que essa nova Jerusalém são para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, redimidos por Deus, elegidos pelo Senhor. E nessa nova Jerusalém tudo muda.
porque nessa Nova Jerusalém não tem choro, não tem alma angustiada, não tem luto, não tem morte. Nessa Nova Jerusalém não tem maledicências, não tem rebeldia, não tem desejo de apequenar o outro. Nessa Nova Jerusalém são para aqueles cansados e sobrecarregados. Essa Nova Jerusalém é para a gente que veste lágrimas, que chora, que lamenta, que sofre, que se angustia, e que nessa Nova Jerusalém Deus vai enxugar toda lágrima. É nessa Nova Jerusalém que tudo vai acontecer. E aí, quem disse isso foi o Alfa e o Ômega, foi o primeiro e o último, Jesus Cristo, o Senhor, o Verbo de Deus, o Deus fiel, o Deus poderoso, o Deus que há de vir para redimir a sua igreja para a glória do seu nome. Eu quero trazer esperança para o seu coração hoje aqui. A nossa esperança está em Deus. Paulo, escrevendo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele diz: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais dos infelizes de todos os homens. A nossa esperança não se baseia nas circunstâncias, a nossa esperança não se baseia nas conjunturas da vida, a nossa esperança não se baseia em alguém que projetou em você um sentimento de que as coisas vão melhorar. A nossa esperança não está aí, a nossa esperança não significa que tudo vai passar, não vai ter mais nenhum problema, não. A nossa esperança está exatamente no meio da aflição, da angústia, porque a nossa esperança é Jesus Cristo, Ele é a esperança da glória, Ele é o nosso Deus. Ele disse: no mundo tereis aflições, os seus corações serão agitados, mas tem de bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, mas vou preparar lugar, e quando eu for, eu levarei vocês comigo. E aí, o texto diz que surge na história um tal de Tomé, que é a quarta lição desse texto, a quarta palavra. Jesus dá uma palavra de direção. E Tomé, irmãos, é Tomé, e a gente olha para Tomé, esse personagem ou essa personagem, e a gente diz assim, e a gente brinca: fulano é Tomé. Se eu não tocar nas vestes, se eu não tocar nas chagas de Jesus, eu não vou acreditar. Tomé. Tem algum Tomé aqui? E aí Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tomé representa os discípulos. Os discípulos estavam exatamente assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Como saber o caminho? Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos assim, nós somos de Deus, somos como os discípulos, mas a gente às vezes parece que a gente perde a direção na vida. E não vem aqui fazer biquinho para cima de mim, porque é verdade, porque a não ser que aconteça só comigo. Tem hora, irmãos, que eu estou numa direção, daqui a pouco eu digo: meu Deus, para onde é que eu estou indo? Você nunca teve um momento na sua vida que você saiu da estrada principal e foi por uma vicinal da vida, sabe, aquela lateral, aquele ramal 02, Tomé e os discípulos estavam angustiados porque
não sabiam para onde Jesus estava indo, no sentido da realidade que eles estavam vivendo e do contexto cultural deles. E Jesus fala para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé, não tem estrada vicinal, não tem ramal. Sai dessa. Eu estou aqui com vocês. Não fique com os corações agitados, perturbados, inquietos, angustiados. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, não é um caminho, eu sou o caminho. Me parece que há muita gente às vezes que não entendeu isso. Tem gente que fica dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Isto é um ledo engano, isto é uma falácia, não é bíblico. Só existe um caminho, que é o caminho, que é Jesus Cristo, que nos leva ao Pai. Só existe. Mas o que me chama a atenção dele ser o caminho é que faz a gente se aprumar na vida. Nessa noite, aprume a sua vida. Nessa noite, aprume os seus sonhos, aprume os seus projetos, aprume a sua caminhada, aprume a sua vida como homem de Deus, como mulher de Deus, como sacerdote da casa, como esposa, como sendo aquela ajudadora, auxiliadora. Você, minha irmã, meu irmão, vocês precisam ajustar tudo isso, dizendo: Senhor, o caminho é o Senhor. A minha casa não vai andar nas vicinais da vida, a minha casa não vai andar por outros caminhos, a minha casa vai sempre caminhar e olhar para o Senhor, que é o caminho. É dizer exatamente como Josué: olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, o caminho, ele também é verdade, porque ele é a verdade. Não existe meia verdade. E quando Jesus diz eu sou a verdade aqui, ele está falando que ele é a revelação completa do projeto de Deus para a salvação do homem. Quando Jesus diz que ele é a verdade, ele se contrapõe lá em João capítulo 8, versículo 44, a Satanás, que é o pai da mentira, que engana, que usurpa, que gera muitas vezes circunstâncias da nossa vida, e nós somos enveredados por palavras, por mentiras de outras pessoas. Não, nós não precisamos ir na direção das pessoas que falam coisas e a gente acha que é verdade. Não, se você quer saber a verdade verdadeira, genuína, vá para a palavra de Deus, porque a Bíblia diz no mesmo capítulo de João capítulo 8, no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, nós fomos libertos pela verdade e precisamos viver na verdade para a glória de Deus, em nome de Jesus. E ele diz então: eu sou a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Viva a vida abundante. Viva a vida na vida de Jesus, porque Jesus é a vida em nós. Pare de viver uma vida medíocre espiritualmente. Pare de ficar o tempo todo usufruindo de farelos que caem de uma mesa. O Senhor tem alimento, sustância. O Senhor tem vida abundante para você. Se alguém te machucou, se alguém fez com que você perdesse essa capacidade de caminhar, se alguém fez com que a sua vida se tornasse uma vida mirrada, uma vida apequenada, saia daqui dizendo: Senhor, Tu és a vida. O Senhor me deu vida, o Senhor me fez respirar, o Senhor soprou na minha vida fôlego de vida. Eu vou viver nessa dimensão. Podem falar o que quiserem, podem afirmar o que desejarem a meu respeito, a seu respeito, não importa.
importa. Viva a vida abundante de Deus para você. Celebre a Deus, celebre a vida, caminhe com Jesus, viva uma vida feliz, viva uma vida na presença de Deus. Não viva mais olhando para o passado, olhe para o presente, aponte para o futuro, levante-se, recomece a sua caminhada, vá em frente. Eu fiz muita coisa errada. Sim, você fez, mas o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Vá em frente, anda com Jesus, olhe para o autor e consumador da sua fé e vá com Jesus de glória em glória, porque eu não tenho dúvida que você será uma pessoa muito mais feliz, apesar das circunstâncias. Você é uma pessoa feliz, porque Deus derramou em você vida abundante. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse é o eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou terminar dizendo para você o que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou-lo teria dito, mas vou preparar lugar, e quando eu for, eu levarei vocês comigo. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E a igreja diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Palavra de vida, e Deus abençoe a sua igreja.